Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller, eu sou o professor Rodrigo e eu estou aqui com mais uma videoaula para a gente dar sequência nos nossos estudos, seguindo com o nosso conteúdo que nós já tivemos contato com essa nova unidade do livro didático de vocês, que está presente lá na página 56, tá? Nós vamos começar a aula de hoje a partir da página 56, ainda é o volume 1, capítulo 4. Está inserido na Grécia Antiga. No entanto, essa aula está em um segundo momento, porque o primeiro momento foi necessário para que a gente entrasse em contato com o território da Grécia Antiga, com os costumes, basicamente com o legado que a Grécia Antiga deixou para a nossa sociedade hoje, brasileira, no ano de 2020. E agora nós vamos estudar mais especificamente as cidades-estado gregas. As cidades-estados gregas, elas na verdade vão ser divididas, o nosso estudo vai ser dividido em duas partes. Nós vamos estudar duas cidades-estado, e que vem a ser Atenas e Esparta. Nós vamos ver por que estudamos somente essas duas um pouquinho mais à frente. Então, venham comigo que logo mais nós vamos dar conta de toda essa unidade, tá bom? Para começar, vamos definir cidades e estado. Elas eram chamadas em grego de polis. Que seriam polis? Eram cidades que estavam organizadas de maneira independente, mas que possuíam em comum o idioma, os costumes, as tradições e a religião com outras cidades-estado gregas. Então, para ilustrar, trago aqui um diagrama que no centro está a forma de governo. Percebam que essa forma de governo ela não está misturada ao idioma, nem às tradições, nem aos costumes e nem à religião. Mas pequeno pedaço do idioma, das tradições, da religião e dos costumes toca essa bola maior que é a forma de governo. Isso é um diagrama que nos permite entender que cada cidade tinha sua forma de governo própria, mas compartilhava idioma, tradição, religião e costume com outras cidades gregas. Então, cidade-estado é a denominação para uma cidade que é independente em sua forma de governo, tá bom? Para uma resposta mais completa, vocês devem sempre indicar a independência da cidade-estado para, em comparação com outras cidades-estado, é a forma do seu governo que não é necessariamente igual às outras cidades. Mas o idioma, as tradições, o costume e a religião vai ser igual a outras cidades-estado. Muito bem? Vamos lá. Passando para a página 57, nós vemos mais detidamente as características da primeira cidade-estado que estamos estudando, que é Atenas. Hoje, Atenas está conforme esta foto. Esta foto ela é atual, do nosso tempo contemporâneo, e ela é uma foto tirada da capital da Grécia. Hoje, Atenas é a capital da Grécia. Mas como estamos estudando um tempo que se refere até 3.000 anos atrás, a cidade-estado de Atenas, nessa época, ela tinha características próprias, diferentes. Mas essa foto eu trouxe aqui para vocês verem como é a cidade hoje. Então, nós vemos o quê? A primeira coisa que nos chama a atenção é que ela está rodeada de montanhas. Ao fundo da foto nós vemos morros, montanhas. Inclusive, nós estamos vendo no centro da foto a construção chamada de Acrópole. Muito bem, nós estudamos isso na aula passada. A Acrópole é o centro social, o centro cívico, o centro político da cidade-estado Atenas. E até hoje essa Acrópole é preservada, e ela se localiza no alto de um morro. Então é uma cidade alta, uma cidade destacada. Aqui abaixo as moradias. Hoje essas moradias são contemporâneas, né? Foram construídas já no nosso tempo contemporâneo, nos últimos 100, 200 anos. No entanto, nós estamos estudando um período que vai de 3.000 a 2.000 anos atrás. Então não se esqueçam, tá bom? As características da cidade de Atenas é que ela está localizada na região da Ática. A Ática é uma parte da Grécia peninsular. Então, Atenas tem sim sua costa banhada pelo mar, o mar Egeu.
Ela foi ocupada pelos povos jônios. Lembram-se que a Grécia Antiga é um território que foi ocupado por diferentes povos indo-europeus? Os jônios eram um povo indo-europeu e foram eles os responsáveis por ocupar o território que é a cidade de Atenas. A cidade de Atenas é estudada por conta das suas reformas políticas. Atenas é a capital, por si, da democracia. A democracia é a forma de governo, como nós vimos na aula passada, uma das formas de governos existentes na Grécia Antiga. E Atenas, por ser a capital da democracia, sugere que ela teve, para chegar à democracia, várias reformas políticas. Não se chegou a esta forma de governo da noite para o dia. É tudo um processo. Então a gente vê que a cidade de Atenas ela tem uma predisposição a se organizar politicamente. Logo, a política, por ser uma esfera da vida do ser humano em que há tratamento, há discussões, há conversa, há negociações, Atenas vai ser essencialmente uma cidade de comerciantes, de políticos, de artistas, artesãos, de filósofos. Então, o conhecimento, a sabedoria, a política vão ser muito valorizados em Atenas. Cada cidade grega, nós vamos ver na próxima aula, ainda sobre Grécia Antiga, porque essa nossa unidade está em 2 capítulos, vocês vão ver que cada cidade grega costumava ter o seu deus. A gente vai estudar mais detidamente a religião grega. Então nós vamos ver que cada cidade-estado costumava ter seu deus. E de Atenas vem a ser a deusa Atena, que simbolizava a sabedoria, a boa relação, a diplomacia, as belas artes. Muito bem? Então vamos passar aqui para um pouquinho mais embaixo. O tópico chama-se Reformas Políticas, tá bom? Ainda na página 57. Nós vemos aqui, antes de ver esse tópico das cidades, das reformas políticas, eu peço desculpa, nós temos ainda aqui em cima, na página 57, a divisão da sociedade ateniense. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa sociedade ateniense, nessa imagem que eu trago aqui acima, ela está em espanhol, mas ela mostra especificamente. Aqui acima de onde está aparecendo meu rosto, tem 2 indivíduos, e esses 2 indivíduos eles são conhecidos como cidadãos. É como se essa imagem separasse quem eram os cidadãos e separado desses 2 indivíduos estão representados aqueles que não são cidadãos. E nesse ponto onde não estão os cidadãos estão as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então, para ser cidadão em Atenas, tinha que ser o quê? Homem. Basicamente, nascido em Atenas, ou seja, tinha que ter nascido em Atenas, ser de família que já morava em Atenas e ter a idade de 21 anos. Então, basicamente, para o cidadão ateniense era homem com maior de 21 anos e nascido em Atenas. Então, qualquer mulher, qualquer pessoa que fosse escravizada e qualquer pessoa que não nascesse em Atenas não era cidadão ateniense. E a cidadania ateniense, ela era praticamente um privilégio de uma determinada parte da sociedade, que se chamam os eupátridas. Em Atenas, os mais ricos, os aristocratas, donos de muitos escravos, donos de terras, donos de grandes posses, financiadores de belas artes, etc., eles eram chamados de eupátridas, que era a classe mais rica da cidade de Atenas. Obviamente, eles estão inclusos entre os cidadãos. Apenas os homens eupátridas, não é? Nós vimos que as mulheres não têm direito à cidadania em Atenas. Isso é muito importante, cobrado inclusive em questões de vestibular. Então é um conhecimento que a gente vai toda vez retomar, porque vai ser cobrado lá na frente quando vocês estiverem pleiteando uma vaga na universidade, ok? Os georgóis eram um nome dado aos pequenos proprietários de terra que cultivavam alimentos, que criavam animais,
em Atenas as terras férteis, aquelas terras que dava para plantar e colher bem, eram muito escassas. Então, os georgóis vão ser proprietários de terra e a terra vai ser muito valorizada, mas era mais fácil criar animais ali naquelas terras montanhosas do que excessivamente plantar alimentos. Alguns alimentos eram possíveis de ser plantados, ok? Então, os eupátridas e os georgóis podem, se forem homens, compor a cidadania ateniense. Já os demiurgos era mais difícil, porque nem todos tinham capacidade de se dedicar à política. Os demiurgos eram comerciantes e artesãos, então eles tinham que trabalhar. Logo mais na outra unidade, né, eu sempre vou ficar puxando outra unidade porque se relaciona muito, essas três unidades nós temos que entender em conjunto, não é? A gente vai ver que para se dedicar à política ateniense, o cidadão tinha que ter muito tempo, porque se passava-se horas discutindo apenas um aspecto de uma lei, às vezes dias para se votar uma decisão nova. Então, os demiurgos podiam ser cidadãos? Sim, se fossem homens, maiores de 21 anos e tivessem nascido em Atenas. Mas eles iriam exercer a cidadania? Nem sempre, né? Vamos ver isso mais à frente. Já os metecos era como se chamavam os estrangeiros. A esses era negado a cidadania, tá? Fosse homem, fosse mulher, tivesse mais de 21 anos, ele não poderia ser cidadão porque ele não nasceu em Atenas. E o escravizado era um prisioneiro por guerra, geralmente um estrangeiro que morava em outra cidade e foi prisioneiro de guerra, pois entrou em guerra e perdeu a guerra, ou um cidadão ateniense, uma pessoa ateniense que tivesse dívidas com outro ateniense e não pudesse pagá-las. Então ele virava escravo daquela pessoa. Então a escravidão ela também é um tema da antiguidade, né? Quando nós pensamos hoje em escravidão no Brasil, quando estudamos no sétimo ano, que é a série que vem depois do sexto agora que nós estamos, nós pensamos na figura do negro africano, da pessoa de pele preta africana, não é? Descendentes de africanos ou então o próprio africano de pele preta. Então, na Grécia Antiga, a noção de escravo não é necessariamente essa. Poderia ter algum africano escravizado ali? Sim, poderia. Era muito raro, porque nem sempre Atenas tinha essa grande negociação esse grande intercâmbio com cidades da África. Mas a grande maioria, né, a grande maioria de escravizados em Atenas era de pele branca, por exemplo, era de outra cidade-estado grega, ou então até cidadãos atenienses que tinham sido endividados e tinham que ser escravizados, pois isso era uma lei. Ok? Então, esse ponto da cidadania ateniense, da divisão da sociedade ateniense, ela é muito cobrada em provas. Então, eu sugiro que vocês grifem esse quadro da página 57, antes do tópico reformas políticas, e leiam com atenção, direitinho, porque é necessário que se decore quem são os eupátridas, quem são os georgóis, quem são os demiurgos, os metecos e os escravizados em Atenas. Tudo bem? Vamos passar ainda para a página 57, onde a gente vai ver as reformas políticas, precisamente. E esse tópico, esse slide, vai trazer para vocês 5 nomes de pessoas que se destacaram no governo de Atenas, tá bom? Nós estamos vendo nessa imagem uma assembleia, ou seja, uma pessoa está falando para outras pessoas, mas todos eles estão participando ali ativamente da discussão dos novos rumos que a cidade ia tomar. Isso era uma constante, isso fazia parte da vida política em Atenas. Então eu trago aqui o nome de um legislador chamado Drácon. Por que ele foi conhecido como legislador? Ele foi a pessoa ateniense que criou as primeiras leis escritas, registrou essas leis. Então, Drácon estabeleceu penalidades para crimes, estabeleceu deveres e direitos para cidadãos atenienses. Drácon foi o primeiro a trazer leis escritas. Ele viveu nesse período, ele legislou nesse período de 550 anos, né? Foi a vida dele. Ele legislou durante os últimos períodos de vida, né? Então, logo depois dele veio Solon. Solon se destacou por ter abolido a escravidão por dívidas. Lembrem que agora há pouco falei disso. Uma pessoa podia sim virar escravo de outra se tivesse dívidas com ela e não conseguisse pagar. Solon veio e alterou essa lei, disse que essa lei não poderia mais valer. Nenhuma pessoa poderia ser escravizada por dívidas. E hoje, no Brasil, nós temos uma lei que afirma que brasileiro nenhum pode ser
preso por dívidas, não é? Uma pessoa que tem dívidas com um banco, uma pessoa que tem dívidas com outras pessoas, não pode ser presa. Ela tem outro tipo de julgamento, ela é obrigada a pagar, ela pode pagar com os seus bens, pode ter os seus bens levados pela justiça, mas nunca presa, tá bom? Isso é uma coisa que a gente pode fazer um paralelo que nós podemos fazer com a Grécia Antiga. E outra grande criação do Solon, não é, desse legislador, dessa pessoa que governou Atenas, foi a criação da Eclésia. Bem, a Eclésia, gente, era uma assembleia de cidadãos, muito parecido com o que está retratado aí acima nessa foto. Cidadãos participando, se reunindo e discutindo com o seu governador a melhor decisão a ser tomada. Isso era uma instituição do governo de Atenas. Já Pisístrato foi o legislador que nasceu no ano de 600 e morreu no ano de 528 a.C. Ele vai instaurar a forma de governo da tirania. Nós vimos na aula passada que a tirania caracteriza-se pelo governo de uma pessoa que reunia o poder e ele geralmente era autoritário. Então, Pisístrato exerceu essa forma de poder da forma de um tirano, com pouca participação do povo, mas apoiou muitas pessoas pobres, os menos favorecidos. Criou medidas para que eles tivessem mais acesso à vida política e à vida comercial de Atenas, não tivessem, né, tanta fome, tanta miséria, as pessoas que não eram os eupátridas. Clístenes é o pai da democracia. Clístenes ele vai dividir o povo em 10 tribos e isso vai limitar o poder dos eupátridas, dos mais ricos. Então a cidadania vai poder ser exercida por um número maior de pessoas. Aonde eu estou tirando tudo isso? Tudo isso está no segundo e no terceiro parágrafo aqui do tópico As Reformas Políticas, na página 57. Grifem ao final desse slide tudo isto, pois às vezes é necessário que a gente decore. Quem foi o pai da democracia? O legislador que legislou durante o período em que a democracia floresceu em Atenas. Vocês vão ter que responder o nome do legislador, que no caso é o Clístenes, tá bom? Então, Clístenes ele fez uma reforma profunda na política de Atenas. Ele vai abranger para que mais pessoas possam exercer a cidadania, possam decidir os rumos que sua cidade deve tomar, ok? E por último, nós temos o Péricles, que foi um legislador em Atenas que legislou durante um período em que Atenas floresceu nas suas esferas artísticas, da arquitetura e da filosofia. Foi o desenvolvimento das belas artes e da ciência em Atenas. Durante o governo de Péricles, a democracia ateniense viu florescer as suas artes, a arquitetura, as construções belas que são características do período grego, como as acrópolis que nós vimos, e o desenvolvimento da filosofia, que é assunto para a próxima unidade, ok? Então, aqui em Reformas Políticas, nós vamos pular essa página. Na próxima unidade, eu explicarei melhor para vocês o que era o ostracismo. Nós temos uma dinâmica em sala de aula que, se pudermos nos reunir quanto antes, a gente retoma e faz essa dinâmica, tá bom? Nós vamos para a página 58. Essa página 58, eu quero que vocês resolvam e me enviem para o aplicativo Clipe Escola, tá bom? Atividade, página 58, interpretando documentos, ok? Resolvida, vocês vão me mandar para a nossa aula por enquanto. Pulem lá para a página 59, em cima, na parte superior da página 59, temos o tópico da democracia ateniense. Como esta democracia estava estruturada. Nessa foto que eu trago aqui, vocês podem ver a grande participação de pessoas. Vocês veem que essas pessoas estão entrando pela Acrópole, que é o prédio mais importante do governo ateniense, e elas estão entrando e saindo, porque fazia parte do ritual da participação política eles terem que ir para esses prédios para debater, discutir e votar leis. Mas quem eram eles? Todo mundo exercia a mesma posição em Atenas? Não. Cada pessoa tinha a sua função dentro da democracia ateniense, tá bom? Então nós vamos ver, assim como hoje nós temos os nossos deputados, os nossos senadores formando o Congresso, nós temos os vereadores formando a Câmara dos Vereadores, nós temos os governadores, o presidente da República, que é a nossa forma de governo.
que estão representando os nossos interesses, fazem parte de uma democracia representativa. Lá em Atenas, a democracia era exercida diretamente, ou seja, as pessoas que eram cidadãs, ou seja, os homens maiores de 21 anos e que eram nascidos em Atenas, eles exerciam diretamente o poder na forma da democracia, através de cargos. Quais eram esses cargos? Nós temos aqui 4 cargos listados aqui na página 59 de vocês. O primeiro deles eram os estrategos. Os estrategos eram 10 cidadãos que eram eleitos todo ano, que eles eram responsáveis por aplicar as leis e comandar o exército. Então eram praticamente generais do exército, que decidiam, que comandavam as guerras, que faziam as estratégias de guerra. Por isso esse nome estrategos, estratégia. Essa é uma palavra grega que significa a forma, o sistema e as ações que vão ser desenhadas para atingir um objetivo. Qual é a nossa estratégia aqui? É estudar, é ter videoaulas, adquirir conhecimento para exercer um cargo, para logo depois prestar uma vaga no vestibular, não é? Essa estratégia que estamos tratando toda aqui é simplesmente para o nosso bem-estar no futuro, para que a gente seja um membro produtivo da sociedade, não é? Então, os estrategos, lá eram 10 cidadãos eleitos todo ano que eles iam comandar o exército e aplicar as leis. Era só 10 dentre todos os cidadãos. Nós estamos vendo aí muito mais pessoas, não é, nessa imagem. Então vamos ver quais outros cargos essas pessoas podiam ocupar. E aí surge aí na tela o Tribunal dos Heliastas. Esse Tribunal dos Heliastas era composto por já 6.000 cidadãos. Então era a maior instituição da democracia ateniense. Eles eram eleitos através de um sorteio. Todo ano, esses 6.000 cidadãos eram sorteados e eles tinham a função de julgar as questões. Qualquer questão que fosse levada ao Tribunal dos Heliastas era discutida e julgada e votada por esses 6.000 cidadãos. Então, aí a maior instituição, a maior parte dos cidadãos participava na democracia através do Tribunal dos Heliastas, ok? Já na Eclésia, a Eclésia vai ser uma assembleia que foi criada lá pelo legislador. Lembrem qual foi o legislador? Página 57. Eu deixo vocês colarem. Vamos lá. Ah, sim, foi o Solon. Ele criou a Eclésia. Essa assembleia já existia, né, antes do Clístenes chegar com a democracia, e ela era representada por 500 pessoas, não, desculpem, ela era convocada, não é, conforme a necessidade. Os cidadãos eles reuniam-se na eclésia conforme a necessidade, geralmente assuntos sobre a administração da polis, como mudança de governo, como estabelecimento de relações de guerra ou relações comerciais, fundação de novas escolas, mudanças em remuneração, em leis. Então, tudo isso às vezes, era necessário que se convocasse a Assembleia Popular, que era chamada de eclésia. Já essa assembleia aqui, que é a Bulé, que era um grupo, eles eram os 500 cidadãos responsáveis por elaborar a lei. Também eram sorteados uma vez por ano. Então, todo ano, 500 pessoas eram sorteadas para elaborar as leis. E isso fazia com que as leis fossem elaboradas por um máximo de pessoas diferentes. Essas 500 pessoas não podiam ser repetidas todo ano, né? Talvez elas exerciam o mandato dela por no máximo 2 anos consecutivos. E elas tinham que ganhar o sorteio 2 vezes consecutivamente, não é? Então a Bulé é o que hoje a gente tem na nossa República Democrática Representativa como os vereadores e os deputados, que são aqueles representantes que estão lá no governo para criar as leis. Tá bom? Então, abuleram as pessoas, os cidadãos, os homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, e que eram homens, naturalmente, né? Que eram responsáveis por elaborar as leis que iam vigorar na democracia ateniense. Ok? A democracia ateniense é um dos assuntos mais cobrados em vestibular, é um dos assuntos mais importantes de se estudar. Nós estudamos
cidade-estado ateniense na Grécia Antiga, porque foi lá que floresceu essa forma de governo tão inovadora e que inspirou a República Romana, que inspirou a nossa forma de governo hoje em 2020. Tudo bem? Vamos lá. Se preciso, revisitem esse pedaço da aula, tá bom? Porque agora nós vamos passar para a próxima cidade-estado, que é bem diferente. Então, nós vamos estudar a cidade-estado de Esparta para contrapor a cidade de Atenas. Já que a Esparta é outra cidade-estado, ela está localizada em outro lugar. É a região da Lacônia, não é mais a região da Ática, onde é Atenas. A Lacônia é uma outra região da Grécia e ela fica mais próxima ainda do mar. E essa região da Lacônia, ela é ocupada por ela é de terras férteis, né? Ela é composta por terras férteis, que são terras que são mais facilmente plantadas e cultiváveis. Então, Esparta era rica em alimentos, quase que autossuficiente, não precisava comprar e vender para outras cidades-estado. E o povo que ocupou esse lugar e fundou a cidade de Esparta foi o povo dório, um dos povos indo-europeus responsáveis pela ocupação da Grécia Antiga. E os dórios, eles eram um povo mais militarizado. Eles não eram tão afeitos à política, a discutir, mas sim a guerrear, à violência, ao confronto, ao conflito. Lembre das relações de acordo e de conflito. Os espartanos eram mais do conflito do que do acordo, ok? Então trago um desenho, porque a cidade de Esparta ela não existe hoje em dia, ela foi destruída ainda na antiguidade e hoje o que temos são as ruínas. Esse desenho tenta reconstruir como era a Acrópole espartana, vocês veem que não tem muita diferença da Acrópole ateniense, porque a Acrópole era aquele centro cívico onde as pessoas debatiam suas leis, sua forma de governar. Mas não era a democracia que era a forma de governo em Esparta. Nós vamos ver logo mais. Antes de ver a forma de governo, a página 59 traz para a gente como a sociedade estava estruturada. E basicamente eram em três grupos: os espartanos, os periecos e os ilotas. Vamos por partes. Espartanos, já sabemos por nome que eram quem? Os cidadãos de Esparta. Esses cidadãos em Esparta, eles compunham a base militar do governo, do Estado. Em Esparta, para ser cidadão, para ser componente da sociedade em Esparta, como um cidadão, você com certeza, o ser humano, o homem, tinha que ser militar, tinha que ser um guerreiro. Então, o cidadão em Atenas, ele era um político, não é? Ele tinha que saber ler, saber escrever, saber falar, discutir leis. Em Esparta, ele também tinha que saber falar, mas ele tinha mais é que saber empunhar a sua lança e seu escudo e ir para a guerra. Então, o Estado espartano, ele era sustentado por uma base de militares que eram os cidadãos. Os periecos eram os donos de terras, camponeses, comerciantes, artesãos e navegantes. Não eram cidadãos, não tinham, assim, a participação política. Eles não iam discutir as leis, eles não iam definir os rumos da cidade. Isso ficava para os espartanos, os guerreiros, tá bom? Os ilotas eram os escravos, e esses escravos todos pertenciam ao Estado. Ou seja, quem é o Estado em Atenas? Quem é o governo em Atenas? São os militares. Então, essa base militar comandava os escravos, e esses escravos tinham o dever de suprir todo o necessário para que o Estado fosse forte, para que o Estado tivesse seu sustento. Então, a sociedade espartana estava dividida em três, né, três grandes grupos. Ela era, então, uma cidade-estado, uma polis, que era governada por um pequeno grupo de pessoas. Ela não era governada apenas por um, que era o tirano, e nem pelo povo, que era a democracia. Qual é a forma de governo que é representada pelo governo de um pequeno grupo dentro da sociedade? É a oligarquia. Aí no finzinho da página 59, vocês vão grifar essas três linhas que vêm depois de Lotas. Tem Lotas, a explicação de Lotas, e tem a sociedade espartana apresentava uma organização rígida. Grifem essas três linhas, pois são elas que vão ser muito importantes, aliado ao que nós estamos vendo aqui, para que a gente gabarite todas as questões de sociedade espartana. Muito bem? Vamos lá. Vamos passar para o próximo slide.
Ah, sim. Antes de passar para o próximo slide, desculpe-me. Eu vou explicar para vocês algo mais, alguma questão assim mais histórica sobre a sociedade em Esparta. Existe um mito de que um legislador chamado Licurgo, ele deixou essa forma de organização em Esparta, de que Esparta seria organizada, comandada por militares, e esses militares seriam os responsáveis por manter essa sociedade unida, ou seja, por manter essa oligarquia. Isso é um mito, tá bom? É um mito, e nós vamos ver na próxima aula, no próximo capítulo, que o mito era uma das formas de contar-se histórias e de moralizar o povo na Grécia Antiga. Então, esses princípios que o legislador Licurgo teria deixado, eles eram a lei. Como hoje os cristãos, tanto protestantes quanto católicos, têm como lei a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada são os princípios deixados por Deus, assim os espartanos viam os princípios deixados por essa figura de Licurgo. Aquilo ali era lei e não poderia ser discutido. Então o Estado, a sociedade ateniense, não permitia mudanças. Ela não sofreu reformas como a sociedade ateniense sofreu de mudar de formas de governo. Ela era mais fechada, ela não tinha mobilidade nem social e nem mobilidade política. A sociedade espartana foi organizada dessa forma do começo da sua fundação até o fim, e muito graças a essa figura de Licurgo. Então, esse princípio de viver para o Estado e cuidar dele é o que norteia os cidadãos espartanos. Os cidadãos espartanos, eles pertenciam ao Estado e depois exerciam cargos no Estado, como guerreiros, como conselheiros. Isso a gente vai ver logo mais à frente, tá bom? O detalhamento da sociedade espartana, do governo espartano, como ele funcionava, a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Então, o militarismo é uma característica muito forte em Esparta que eu já comentei, tá bom? Ou seja, a base do Estado era militar, as relações deles eram baseadas na guerra, na violência, no conflito. O fato de ser militar era muito valorizado em Esparta, era muito importante, era mais valorizado do que a política, do que a bela arte, ok? Então, eles eram governados por esse regime oligárquico de espartanos, apenas a base militar do Estado é que tinha o poder, e eles tinham um aspecto que chamava-se xenofobia, que é uma palavra grega que traduzida significa aversão a estrangeiros. Em Esparta, um estrangeiro, se chegasse em terras espartanas e não fosse alguém realmente importante, esperado pelo governo espartano, essa pessoa provavelmente seria morta ou presa. Tá bom? Então, Esparta não era uma cidade muito receptiva com estrangeiros. Pelo contrário, ela tinha aversão, ela tinha raiva, ok? São curiosidades sobre a sociedade em Esparta que estão descritas aí um pouco na página 59 de vocês, que eu resolvi resumir dessa forma, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, para a página 60. A forma da educação em Esparta vai ser muito distinta da forma da educação em Atenas. Então, a gente vai ter em Esparta o fato de que as crianças que nascem, elas vão ficar com as mães delas, a criança que nasce vai ficar com a mãe até os 7 anos de idade. Antes dela atingir a idade de 7 anos de idade, logo quando ela nasce, ela era levada para um conselho de anciãos, de ex-guerreiros que já estavam idosos e não poderiam mais combater, mas que exerciam certo poder em Esparta, ainda eram espartanos. Esses anciãos examinavam essa criança e, se ela estivesse em perfeito estado físico e mental, ela era permitida a viver. Em Esparta acontecia algo muito difícil de entender, diferente da nossa cultura, que era a eugenia. Logo mais eu explico, tá bom? Depois que essa criança chegasse à idade de 7 anos, ela era entregue pela mãe dela ao Estado, ou seja, aos guerreiros, aos generais. E esses generais desse exército é que iriam se ocupar de educar essa criança. Ela ia ser ensinada a ler, a escrever, mas ia ser ensinada a combater, ia ter treinamento físico para desenvolver músculos, ficar forte, ia aprender a sobreviver sozinha, ia aprender a se virar, digamos, como um ser humano que estivesse em constante guerra. Então, o Estado detinha a propriedade dessa pessoa e treinava os homens para serem guerreiros. E as mulheres eram treinadas também, o seu corpo para ficar forte, para dar luz a novos guerreiros e novas mulheres fortes. As mulheres em Esparta tinham mais participação na vida ativa do que em Atenas, tá bom? A gente vai comparar isso melhor na terceira aula sobre Grécia, que é a aula da semana que vem.
A eugenia é o que eu citei mais cedo. Quando a criança nascia, ela era levada para um conselho de idosos e esses idosos avaliavam, examinavam a criança e se ela tivesse em condições físicas e mentais para ser desenvolvida como um guerreiro forte ou como uma boa mãe, uma criança forte, ela viveria até os 7 anos de idade com sua mãe e depois seria entregue para o estado onde ela desenvolveria sua vida adolescente e adulta. Caso contrário, se essa criança tivesse alguma deformidade física, alguma necessidade especial, como por exemplo, não ter alguma parte do corpo sua desenvolvida, alguma, algum tipo de deficiência, como auditiva, como visual, ela não viveria. Em Esparta, essa criança seria jogada de um abismo e morta, pois para a sociedade espartana, essa criança não se tornaria um adulto que serviria para o seu estado, para a sua cidade-estado. Então ela seria renegada, ela não era um ser humano aceito. Então em Esparta isso era comum. Caso uma criança nascesse e não nascesse com todos os seus membros do corpo, com todas as suas faculdades físicas e mentais preservadas, ela seria morta, tá bom? E essa questão é bem interessante, está escrita aí na página 60 de vocês, basicamente no trecho onde está um quadro azul, aqui abaixo do busto de Leônidas. Esses dois parágrafos tratam da eugenia. Seria interessante vocês lerem e grifarem as partes mais importantes, pois vai ser cobrado lá no exercício da terceira aula, tá bom? Já em Atenas, a educação em Atenas ela vai ser bem diferente. Somente os meninos iriam para a escola a partir dos 7 anos. Lá na escola, os meninos aprenderiam a ler, a escrever, a fazer contas, estudavam música e literatura. Ou seja, a educação em Atenas era voltada para a vida política, para a cidadania. A educação em Esparta era voltada para a vida política, para a cidadania. Mas o que há de diferente nisso? Porque em Esparta eles aprendem a ser guerreiros e em Atenas aprendem a ser políticos, porque a sociedade valorizava coisas diferentes em Esparta e em Atenas. Em Esparta, ser cidadão é ser guerreiro e ir para a guerra, defender a sua cidade. Em Atenas, ser cidadão é ser político, debater leis e assim também defender sua cidade. Então vejam que as cidades-estado, a forma de governo nas cidades-estado, ela vai ser determinante na vida social daquela cidade-estado. Não dá para dizer que toda a Grécia tinha a mesma forma de vida. A educação vai mudar em cada cidade-estado, o governo também. O jovem ateniense vai virar cidadão após os 20 anos, né? Então, se ele tivesse 20 anos, a partir dos 21 anos de idade, ele já poderia ser cidadão. Quando eu digo 21 anos de idade, é 20 anos mais um dia, tá bom? De idade. Então, por isso que lá cedo eu disse, homem, 21 anos e nascido em Atenas. Essa pessoa, com 20 anos depois que ela prestou o serviço militar, ela vai virar um cidadão e vai poder participar ativamente na decisão das leis. As mulheres já eram educadas para o lar e para isso elas não precisavam ir para a escola. Elas educadas não tinham participação política nem reconhecimento como cidadãs, porque as mulheres não eram destinado viver na ágora, na eclésia, elas não exerciam cargos na democracia ateniense. Elas aprendiam no lugar da casa chamado gineceu, que em grego se chama-se cômodo das mulheres. Lá elas aprendiam a tecer, que é fazer roupas, algumas aprendiam algum tipo de arte, elas aprendiam os cuidados do lar, limpeza, é, cuidados com as crianças, aprendiam a como cuidar de crianças para se tornarem mães, mas destinadas a votar, decidir leis, a elas não era possível. A mulher não tinha participação na sociedade ateniense? Tinha sim. Tinha a função de ser a guardiã do lar e ela zelava pelo todo o saber que é relacionado ao lar. Que nós sabemos que as pessoas que cuidam do lar têm sim muito trabalho, não é? Cuidar de uma casa é trabalhoso, é custoso, exige conhecimento. Esse conhecimento era o que era ensinado para as mulheres. Mas elas não poderiam, como hoje na nossa sociedade, ocupar cargos políticos, não poderiam sair para trabalhar como comerciantes, etc. Isso era desvalorizado. A mulher não era ensinada para ser uma comerciante, uma filósofa, uma política, ok? Essas são as distinções de educação.
ok? Aqui na nossa aula de hoje. E eu quero da atividade 61 que vocês me resolvam e tirem foto, enviem pelo aplicativo Clipe Escola. Ela trata um pouco sobre essas diferenças da educação. Também tem um game para vocês jogarem aqui. Aproximem a câmera do celular de vocês com um leitor de QR Code para esse código, que vocês serão redirecionados a um game, que é um material que o livro Conquista disponibiliza para vocês, tá bom? Ao final da aula vocês podem fazer isso. O último slide trata dos conflitos na Grécia Antiga. Nós vimos, então, que existem diferentes cidades-estado. Essas diferentes cidades-estado, elas eram atacadas por diferentes povos, tanto gregos quanto não gregos. A guerra que primeira que nós vamos estudar é a Guerra às Médicas. Eram médicos que participaram nessa guerra? Não. O nome Guerras Médicas significa porque elas foram da Terra do Meio. Quem era a Terra do Meio? Eram os persas. O povo persa habitava o Oriente Médio, ali próximo do Crescente Fértil, que foi matéria de estudo na nossa primeira avaliação, e eles decidiram invadir certas cidades gregas. Ali, nessas guerras médicas que duraram muito tempo, nós temos importantes episódios, como a Batalha do Estreito das Termópilas, que foi a batalha retratada no filme 300 de Esparta. É um filme que não é aconselhado para menores de 16 anos, tá bom? Mas é um filme que retrata muito bem, por isso não posso vos trazer. Ela retrata essa batalha onde Esparta foi necessária. As cidades-estado se uniram e conseguiram expulsar os persas do território grego, tá bom? A história foi contada pelo historiador Heródoto e tem um certo trecho aqui na página 62 em que destaca muito bem essa guerra. A outra guerra que nós vamos estudar, ela se originou do fato de Atenas ter tido uma boa importância nessa guerra, de vencer os persas, e ter criado, junto com outras cidades-estado, a Confederação de Delos, ou seja, uma liga que unia cidades-estado diferentes em torno de um mesmo objetivo, governar a Grécia Antiga. Esparta não gostou disso e organizou, junto com outras cidades-estado, a Liga do Peloponeso, uma aliança entre cidades-estado para combater a Confederação de Delos. O que isso resultou? Resultou em guerra entre as duas alianças, e isso ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Foi uma batalha que envolveu exércitos de várias cidades-estado da Grécia Antiga, e o resultado dessa batalha é que a Grécia Antiga vai ficar enfraquecida, pois se as cidades-estado entram em guerra, gastam recursos, gastam material humano, pessoas morrem, são saqueadas, escravizadas, as cidades-estado da Grécia vão ficar mais fracas, vai ser mais difícil delas resistirem à invasão de outros povos. É o que acontece no ano de 338 a.C., em que os povos da Macedônia vão invadir a Grécia Antiga. E aí isso já é material para a nossa aula do capítulo 6, no volume 2 de vocês, tá bom? A Macedônia vai ser objeto do nosso estudo e a gente vai ver que a Macedônia foi um império que tirou dos gregos a sua autonomia, mas que manteve boa parte da cultura grega ainda em vigor, tá bom? Então, para terminar a nossa aula, gente, a gente vai fazer aqui lembrança de 4 aspectos que estão tratados na nossa videoaula. A Grécia Antiga era um território que foi formado por diferentes estados, cidades-estado. O que eram cidades-estado? Cidades que tinham forma de governo autônoma, mas partilhavam língua, costumes, religião e idioma. Por isso que foi possível elas se unirem para lutar contra outros povos, porque elas se entendiam, tinham o mesmo idioma, tinham o mesmo costume. Os cidadãos de diferentes cidades-estado se conheciam como gregos, ou melhor, helenos, mas a forma de governo em cada cidade era diferente. Então, cada cidade tinha a sua forma de governo, mas todos eles eram gregos. Enquanto Atenas ficou conhecida pelas reformas políticas, pelo domínio das belas artes, da oratória, da filosofia, Esparta já era marcada pela sua oligarquia, pelo seu sistema político muito peculiar, onde as pessoas pertenciam ao Estado, pelo seu militarismo, pela sua rigidez. Atenas era uma cidade muito aberta a estrangeiros,
a pessoas de fora, de outros povos. Esparta não era. Então, essas duas cidades-estado são bem contrastantes, são bem diferentes entre si, por isso são objeto de nosso estudo. A educação era muito diferente em cada cidade-estado. Isso nós vimos lá no slide da educação. A forma de governo, então, influenciava na educação e a educação influenciava na forma de governo. Já por último, como última lembrança, os conflitos entre cidades e Estado é que foram responsáveis por enfraquecer aos poucos a Grécia Antiga, permitindo que ela fosse invadida por outros povos. A Grécia Antiga foi invadida primeiro pelos macedônios, mas depois o Império Romano também invadiu, e aí a Grécia só foi deixar o seu legado cultural para a humanidade. Deixou de ser uma importante potência como ela foi lá em 1000 anos antes de Cristo. Tá bom? Então, a Grécia não nos deixou somente isso. A gente estudou um pouquinho mais aqui do regime político, das diferenças entre organizações de cidades e Estado. Mas na próxima aula nós vamos estudar os aspectos mais culturais. O que isso significa? Os costumes, a tradição e o idioma. O que ela nos deixou hoje, essa rica, já que ela foi muito rica no desenvolvimento desses aspectos da vida, nós vamos estudá-lo em uma aula separadinha, tá bom? Então, meus queridos alunos e alunas, eu vou ficando por aqui. Essa videoaula está disponível no meu canal para que vocês assistam, reassistam e tirem suas dúvidas, tá bom? Tem esse exercício da página 64. Eu vou disponibilizar para vocês a realização também do exercício da página 65 e 66. Tá bom? Não é necessário realizar o das páginas 64. Eu vou deixar na postagem todos os exercícios que estou cobrando e na próxima aula nós vamos tratar do capítulo 5 e a resolução desses exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, espero que continuem se cuidando e até breve. Continuem estudando. Tchau, tchau.